foi uma bosta. O Mundial do Vinícius Júnior. Fala, amante do futebol. Seja bem-vindo ao Berg FC, o canal que entrega tudo o que rola no mundo da bola, com opinião forte, polêmica e sem enrolação. Já chega deixando o like e se prepara, porque aqui a resenha é de verdade. O Vinícius Júnior, mesmo quando ele estava no auge, é bom deixar claro, eu estava lá em Madrid, tá? E eu via, o Vinícius Júnior estava jogando bem e ninguém, eu perguntava, quais são os maiores ídolos brasileiros do Real? Ninguém falava Vinícius Júnior. Falava Ronaldo, falava Roberto Carlos, falava Robinho, colocava o Robinho na frente do Vinícius Júnior. Te juro. E aí não, eu falava, acredito, mas é sacanagem. E aí eu falava, não. Mas por quê que vocês não falam do Vinícius Júnior? E muito se dizia que ele não honrava o Real Madrid, que ele não refletia o que era o Real Madrid, que tinha muito incômodo dele ter dito que a Espanha era um país racista. Muito. Muitas pessoas lá se incomodaram com isso, porque dizem ele não poderia generalizar. Ele generalizou um país. E aí a torcida do Real Madrid chamou aquela mágoa. E era perceptível, tá? Eu falava com muita gente, taxista, Uber, torcedor na porta do Santiago Bernabéu, com muita gente. E não colocavam, até na FanFest, lá do jogo do Real Madrid contra o Barcelona na final da Copa do Rei, eu perguntava e ninguém falava que, não, o ídolo é o Vinícius Júnior. E agora ele foi mal no Mundial. Tá sendo muito criticado, Piperno, lá em Madrid. Mas já tem uma implicância. Merece as críticas pelo Mundial que fez? Bom, são coisas diferentes. Então, agora há pouco, inclusive, o Marca publicou uma matéria falando sobre uma briga de egos que existe no Real Madrid. Então, o Vinícius Júnior, enquanto jogador de futebol que jogou mal um campeonato mundial, ele deve ter uma crítica referente a esse recorte. Ou seja, no campeonato mundial ele foi mal. Como todo o time dele entrou em colapso. Um time em transição, um time que acabou de mudar técnico, trocou jogadores e não tem defesa. Tá? Então, merece ele, como todo o time, merece muitas críticas. O Vinícius Júnior, de fato, ele é um jogador que ele também tem, digamos, a oposição de muitos dos personagens do futebol espanhol e de parte do público espanhol por conta das causas muito justas contra as quais ele esgrime já há muito tempo. E aí, o problema não é o Vinícius Júnior ser um crítico em relação a isso. O problema é também a covardia de outros personagens importantes, porque, a bem da verdade, com a vinda do Ancelotti para cá, talvez o Vinícius Júnior tenha perdido também o último ombro amigo que ele tinha lá, o último amparo, o último suporte que ele encontrava. Porque se o Ancelotti não era alguém explicitamente favorável a todas as causas, a todas as lutas do jogador Vinícius Júnior, ele era, sim, alguém muito solidário a pessoa Vinícius Júnior, ao jogador de bola que trabalhava com ele. Ele é um cara que, ele era sim, um chefe que gostava do jogador. Então, talvez o Vinícius Júnior, a partir de agora, passe também a sentir um pouco dessa falta desse amparo. Eu acho que tem algumas batalhas que elas são realmente pesadas demais. Eu acho admirável toda a luta dele, todo o esforço dele. E eu acho também, isso é uma questão muito de foro íntimo, né? Onde é que o jogador pode se adaptar melhor, onde ele pode ser mais bem recebido, mais bem acolhido, se sentir mais à vontade. Jogar no Real Madrid deve ser um negócio incrível, o melhor clube do mundo e tal, mas certamente já deve estar passando pelo entorno do Vinícius Júnior e também pela cabeça dele a possibilidade de olhar para outros mercados, para outros clubes, até porque ele seria muito bem-vindo em várias outras equipes importantes do futebol mundial. Todo mundo quer ter um jogador do nível dele. E a Arábia ofereceu uma fortuna. Então, ofereceu. Enfim, o futebol inglês, certamente, caso ele manifeste a intenção de sair, futebol inglês, claro que na mesma hora vão aparecer vários interessados. Vinícius Júnior criticado. Eu acho que tem que ser criticado realmente. Não jogou nada nesse Super Mundial de Clubes. Nada. Mas tem que ser criticado pelo Mundial. Porque eu digo aqui e repito, a torcida do Real Madrid, e eu fui para a Espanha, eu fiquei 15 dias em Madrid. Fiquei 15 dias lá.
Tá curtindo o conteúdo? Então se inscreve agora no Berg FC. Fui nos jogos, perguntava ao redor dos estádios. Na final da Copa do Rei, que eu fui em Sevilha, tinha fanfest, eu perguntava pra todo mundo lá. Ninguém colocava o Vinícius Júnior entre os grandes ídolos brasileiros do Real. E na boa, era pra ele ser mais ídolo por resultados no Real do que o Ronaldo. Ele ganhou 2 Champions League no Real, o Ronaldo não ganhou nenhuma. Roberto Carlos não. Roberto Carlos ficou anos no Real Madrid. Tudo bem colocar o Roberto Carlos na frente. Botavam o Ronaldo, botavam o Roberto Carlos, botavam até o Robinho na frente do Vinícius Júnior. E aí eu perguntava, né? Porque eu falava, pô, será que é por racismo? Será que é por... Eu acho que é. Não, Tem a ver não. Tem a ver com essa briga e em alguns momentos ele passou do ponto. A mágoa maior dos torcedores do Real, todos respondiam isso. Porque eu falava, tá bom, mas por que vocês não falaram Vinícius Júnior? E aí eles respondiam, porque ele não representa o Real Madrid. Não é por causa da bola. Sim, mas aí eu perguntava, gente, mas como ele não representa o Real Madrid, se ele foi bicampeão de Champions, sendo protagonista no Real Madrid, aí eles falavam essa história. E o Robinho representa. Eles falavam, ele falou mal do país. Então. O Real Madrid, ele é o maior clube da onde? Da Espanha. A gente representa a Espanha. Nós aqui somos patriotas. A maioria dizia isso. Como que ele diz que o país inteiro é racista? Como que ele diz que a Espanha não poderia receber uma Copa do Mundo porque a Espanha é racista? Ele generalizou. E é claro que a gente não concorda com isso. A grande maioria, de verdade, me falava isso. E eu não estou dizendo 3 pessoas que eu perguntei. Eu devo ter perguntado nessa viagem para mais de 100 pessoas. Porque todo jogo que eu ia, a gente tinha que gravar também para patrocinador, a gente perguntava sobre os ídolos. Cara, quais são os outros jogadores do Real, Bruno, brasileiros, para eu ver se falavam na frente? Casemiro, acho que foi o Marcelo, Casemiro. Marcelo. Falavam do Marcelo antes Casemiro. do... Eu acho que Marcelo e Casemiro é justo. Justo. Sim. Ganharam demais. Roberto também. Agora, é louco isso. E aí agora, eu acho que essas críticas se tornam mais exageradas por isso. Eles não veem o Vinícius Júnior como um cara que representa a história, a imagem Real Madrid. Se botar o Kaká é sacanagem. Não botaram. Aí já é demais também. Kaká não. A passagem dele lá foi bem ruim. Né? Mas e o Mundial? Realmente foi um mico do Vinícius Júnior. Não jogou nada. Mas já merece essas críticas, porque, ó, tá aqui, ó. A imprensa espanhola e parte da torcida fizeram uma enxurrada de críticas sobre vários atletas. Vinícius Júnior foi um dos mais citados e estampou a capa de vários jornais. No Marca, foi dito que ele está irreconhecível há meses. Torcedores rivais do Real Madrid lembraram a postagem do brasileiro, quando disse, após a perda da bola de ouro da France Football, que faria mais 10 vezes se fosse preciso, em alusão ao ótimo desempenho. Tá aí, ó. Eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados, né? Por causa da bola de ouro dele. E aí botaram notas que sugerem contexto a ser mostrado com o post. É mentira. Não está fazendo nada. Debochando aí, né? Do Vinícius Júnior. Agora, Bruninho Prado. Foi uma bosta. O Mundial do Vinícius Júnior. Mas foi. Foi. Tava indo bem, eu estava até concordando com você. Eu sou um cara que eu defendo o Vinícius Júnior sempre quando eu posso. Mas o Mundial dele foi uma bosta. Não pode falar. Foi uma bosta. Fala, mas máximo um cocô. Não tá bom, um cocô. Um cocô. Melhor, só um cara educado, pô. Agora, merece essas críticas tão pesadas, Bruno, ou não, por ser só uma competição? Ele jogou mal. Até a temporada dele, acho que não foi uma temporada... péssima. Foi uma temporada abaixo da outra, sem dúvida. Mas aí é o time todo também, né? Acho que não é injusto sobrar só para ele. Isso eu acho. O time do Real Madrid, a temporada passada, dentro do que se espera do Real Madrid, foi uma temporada ruim. Que na anterior, o Real Madrid só perdeu 2 jogos. Foi uma temporada fantástica do Real Madrid anterior. Foi campeão espanhol, campeão da Champions, só com 2 derrotas a temporada inteira e as 2 para o Atlético de Madrid, né? Uma na Copa do Rei e uma no Campeonato Espanhol. E na última, o time foi mal. Mesmo assim, ainda brigou pelo título espanhol, chegou na final da Copa do Rei, perdeu as 2 para o Barcelona, mas tomou algumas goleadas do Barcelona, não só uma. Na Champions caiu para o Arsenal e caiu assim, sem muita chance. O Arsenal passou bem pelo Real Madrid. Então a temporada do time todo foi ruim. E o Vinícius, eu tenho uma avaliação dele como jogador, que é um ótimo jogador,
Mas assim, o Vinícius, ele depende muito que o time o ajude. Claro que é um jogo coletivo, né? Todo mundo precisa que o coletivo o ajude. Mas eu não vejo o Vinícius como um cara que ele vai assim, a atuação individual dele vai colocar o time alguns degraus acima. Acho que ele depende que o time potencialize as características dele. Acho que o Vinícius é um ótimo jogador, mas ele não é um cara assim ele transformou o time. Não, acho que se o time jogar de uma maneira que o favoreça, ele vai ajudar muito. Então, quando o time não está bem, não vejo nele o cara que vai mudar a temporada do time. Eu acho que ele é um jogador muito bom, mas não desse nível. Então, ele precisa que o time esteja melhor para que ele, dentro do que ele pode fazer, de jogador de força, velocidade, drible, se tornou um ótimo finalizador também, ele ajude. Mas, por exemplo, o Mbappé eu vejo mais como um cara que, numa grande jornada individual, ele pode transformar um time. O Vinícius não. O Vinícius eu vejo mais como um cara que, dentro de um contexto, ele potencializado, ele vai render muito. Então, ele tá mal, o Mundial dele foi ruim, a temporada foi ok, acho que a temporada foi mais ou menos, foi ok, mas sobrar só para ele é errado. O time do Real Madrid, no todo, fez uma temporada ruim e agora está começando com um novo técnico e ontem tomou um baile do Paris Saint-Germain, todo mundo, né? Não só ele. Compartilha com a galera e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui é Futebol Raiz, sem filtro.